O dia chegou, em meus olhos a felicidade, te fiz poesia pra matar a saudade. Sabe saudade de quê? De geografia, porque hoje a aula é de geografia! Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Pois é, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia e essa está especial. E tá especial porque nós estaremos falando sobre o capítulo 10 e ao mesmo tempo dando fim aos nossos estudos do capítulo 10, que ao mesmo tempo encerra o nosso livro. Então, não perde essa aula e bora! Bora falar de geografia. E nesse dia especial, claro, eu vou trazer aqui os meus alunos especiais para me acompanhar nesta aula, não é isso, pessoal? É isso mesmo, tio Rodrigo. Estamos aqui e vamos te ajudar hoje. Então aproveita que você está aí e anuncia pra gente qual é o tema desta aula. Comunicar sem sair do lugar. É isso, minha gente. Na aula de hoje nós vamos ver algumas formas de comunicação que o homem desenvolveu ao longo da história, algum tipo de tecnologia que foi se transformando ao longo do tempo e, claro, também alguns problemas que nós podemos enfrentar nos dias atuais com o tipo de informação e tecnologia e também comunicação que nós utilizamos no dia de hoje. Então, basicamente, nós vamos falar deste atributo natural dos seres humanos de sempre buscar a informação e também de se comunicar ao longo da história. E como a história da comunicação é muito grande, muito vasta, não dá para colocar aqui apenas alguns minutos tudo sobre esse assunto. Então nós vamos fazer alguns recortes. Recortes, tio Rodrigo? Então nós vamos recortar páginas do livro? Não, nós vamos recortar momentos da história para poder analisar com mais detalhes e não exatamente tudo. Por exemplo, o que é a comunicação? Nada mais é do que o ato de trocar informações. Nós trocamos informações e isso simboliza a comunicação. Então quando você envia uma mensagem, quando você conversa com um colega, quando você faz alguns gestos, alguns sinais, você está se comunicando. Historicamente, o homem sempre buscou uma maneira de se comunicar. Tá aí até os dias de hoje, inclusive, essa nossa forma de se comunicar. Mas lá no passado era muito diferente do que nós temos hoje. E como é que era no passado? No passado, se nós olharmos para a história da humanidade, veremos que o homem, por exemplo, começou a se comunicar por gestos, por sinais, por sons, observando a natureza, ele conseguia criar alguns códigos. Inclusive até fazendo alguns desenhos nas paredes das cavernas para poder tentar se comunicar. Ao longo do tempo ele se desenvolve e então começa a construir os sistemas de escrita, que era bem diferente do que temos hoje. Então, pegando agora a comunicação escrita, nós vamos ver que com ela nós podemos escrever mensagens, colocar os nossos pensamentos, escrever diários, escrever várias coisas. E claro que nesse processo nós estamos nos comunicando com outras pessoas. Além disso, com a escrita nós também produzimos e registramos o conhecimento. Agora, você sabia qual era uma das maneiras mais antigas de se comunicar lá no passado? Não, tio Rodrigo, me explica. Explico. Uma das formas mais antigas de comunicação da escrita era o envio de mensagens por meio de cartas. Você precisava enviar uma mensagem para uma pessoa que estava distante de você, um parente, um amigo, um funcionário, alguma pessoa que você considerasse importante. Então você escreve uma carta, escreveria esta carta dizendo: querido amigo Alberto, então eu estou aqui em Itabuna, isolado. E aí você escreveria esta mensagem. Logo depois você precisaria colocar os selos para identificar o lugar de onde você estaria, colocar dentro de envelope, colocando o seu endereço e o endereço para onde essa mensagem seria enviada. Você já sacou? Eu estou falando da mensagem escrita por meio de cartas. E essas cartas colocadas no sistema de correios, que era basicamente o que nós utilizávamos para enviar mensagens, então chegaria na casa das pessoas. Só que isso demoraria algum tempo, muito tempo até. Muito tempo até! Então o homem foi percebendo que só essa maneira de se comunicar, que era muito boa e serviu por muito tempo, não era mais suficiente. Então ele começou a criar formas de se comunicar mais modernas e mais tecnológicas, como por exemplo o desenvolvimento da tecnologia de celulares, smartphones e da internet de uma maneira geral. Por que
Rodrigo? Porque atualmente o mundo está mais dinâmico, o mundo está mais rápido, está mais acelerado. Então é natural que a gente também encontre uma maneira mais rápida e acelerada de enviar mensagens. Por exemplo, pelo celular você pode enviar mensagens instantâneas se você tiver internet. E ali essa mensagem chega rapidamente para esta pessoa e então você começa a conversar, bater um papo. Pode mandar áudios enormes ou rápidos também, de boa tarde, bom dia, né? Ou então fazer videochamadas com as famílias e então vocês conversarem e bater um papo. E aí, tio Rodrigo, o que aconteceu depois disso, dessa rua de tecnologia que foi chegando? Veja bem, o homem começou então a construir formas cada vez mais modernas de também acessar a informação e a cultura. Então se eu pego, por exemplo, 3 exemplos: cinema, jornais e rádio, né? São 3 sistemas que hoje ainda existem no nosso país e no mundo inteiro, mas que do passado até os dias de hoje sofreram diferentes transformações. Vamos analisar um por um, começando primeiro pelo cinema. O cinema que é isso maravilhoso, que é grandioso, é incrível, e a gente tem hoje 3D e um monte de coisa. Mas se a gente olha para o passado, as pessoas precisavam ir até os cinemas para poder ter acesso a filmes. E no passado, várias pessoas poderiam assistir filmes ao mesmo tempo. Com o tempo, não precisava mais ir até os cinemas para poder assistir a um filme. Existiam locadoras de filmes onde você tinha ali alguns filmes em fitas cassetes e você poderia assistir esses filmes em casa. Depois se moderniza e você poderia assistir numa coisa chamada DVD. Então, necessariamente, você não precisaria ir até o cinema para assistir a um filme. E hoje, nem do DVD e nem do cinema a gente precisa mais, porque existem várias plataformas virtuais onde você pode assistir a um filme e comer uma pipoca no sofá de sua casa, derramar tudo e sua mãe brigar com você. Outra maneira que as pessoas tinham acesso à informação e à cultura era por meio dos jornais. Lá no passado isso era muito comum, porque as pessoas acessavam jornais e revistas escritas, então era muito comum você ver pessoas na rua, folheando revistas, lendo algum jornal numa praça, esperando algum ônibus, algum trem. Aos poucos isso vai se transformando e hoje necessariamente você não vê mais as pessoas lendo jornais ou vendo revista. Mas tudo acontece de maneira online, então existem jornais e revistas sem que você precise naturalmente ler ou passar ali os olhos em um jornal impresso ou de revista. Existe ainda? Existe, mas também existem os meios eletrônicos. E por último, os rádios, minha gente. O rádio foi sensacional, porque quando isso chegou ao nosso país, na verdade, quando isso chegou ao mundo, esse sistema de comunicação por um aparelhinho pequeno que soltava sons e você poderia ouvir, era muito incrível. As pessoas se reuniam em volta do rádio para poder acompanhar as notícias, radionovelas, programas que eram realizados dentro de auditórios, mas que só eram transmitidos por meio do som. Imagina, nessa época ainda não tínhamos a imagem, apenas o som, e era incrível. Atualmente não, você não tem mais esse aparelhinho que as pessoas se reúnem, porque nós temos outras tecnologias que foram sendo transformadas e criou outras formas de nós termos acesso à notícia por meio dos rádios. Hoje você pode colocar um fone no ouvido, sair por ali cantarolando e ouvindo a notícia, uma coisa ou outra, ou então um podcast. Você pode ouvir informação e notícias e programas por meio apenas do áudio. Colocou no carro ali, bastou. Vai ouvindo e segue o barco. Tio Rodrigo, mas não se esqueça de falar dos pontos negativos, viu? Claro que não! Até aqui você deve ter percebido aí várias formas de se comunicar que mudaram ao longo do tempo e que foram ótimas para a nossa vida, né? Pegar um celular, ter acesso aos meios de comunicação hoje muito mais fácil, não precisar ir até um cinema para poder ter acesso a um filme, tudo isso foi muito bom. Agora, consequentemente, os aparelhos que nós utilizamos, televisores, computadores, smartphones, tablets, tudo isso tem um prazo de validade, que duram bastante. Mas quando eles começam a apresentar defeitos, as pessoas começam a não querer mais ter acesso a eles. E aí isso vai gerar um dos problemas, dos pontos negativos que nós temos, que é o lixo eletrônico. E esse lixo eletrônico é descartado, às vezes até de maneira incorreta. Isso é um problema que nós precisamos resolver. Outro problema, outro ponto negativo que nós temos são as fake news, as notícias falsas. Minha gente, temos que ter muito cuidado com isso. A notícia, a informação é criada por jornalistas que estão interessados em divulgar fatos que são verdadeiros ou que são confiáveis ou que representam o seu ponto de vista. Aí, minha gente, muita gente está se aproveitando disso para poder criar informações falsas e aí você tem que estar atento a algumas regras para não cair nesse tipo de mentira. Vamos ver algumas delas. Sempre verifique o endereço web. Muitas vezes os sites criam informações falsas
usando o nome dos jornais mais famosos, alterando pequenos detalhes. Tente descobrir quem é o responsável pelas informações. Sites confiáveis fornecem informações sobre os autores e como entrar em contato com eles. Se esses detalhes estiverem faltando, não confie. Sempre procure por confirmações. Tente ver se outras fontes confiáveis relatam as mesmas informações. E por último, certifique-se de que não é uma piada. Alguns conteúdos que parecem sérios foram criados só para fazer uma brincadeira. Em caso de dúvida, verifique se esse é o caso ou se as informações encontradas são realmente verdadeiras. E é com essas dicas maravilhosas sobre como verificar a notícia que nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Mas pensa nisso, pensa que ao longo da história da humanidade o homem sempre encontrou essa maneira de se comunicar, mas que vai se transformando ao longo do tempo, criando muitas coisas boas para as nossas vidas, trazendo muitas facilidades, como por exemplo o desenvolvimento da internet, que nos permite inclusive ter aulas online, por exemplo, no momento que nós estamos vivenciando hoje. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo temos que pensar os pontos negativos e o que podemos fazer para que a gente não caia em problemas como as fake news, e também podemos encontrar soluções melhores para descartar o lixo eletrônico de maneira correta. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E não se esqueça, hein? Não sai daqui sem deixar esse like. E na próxima aula a gente continua conversando sobre este assunto que está maravilhoso, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!